prevê novo cenário e nova dinâmica de aulas. É para que você possa aproveitar ao máximo o conhecimento transmitido pelos especialistas. O curso desta semana atualiza o aprendizado sobre o direito constitucional e o controle de constitucionalidade. Quem inaugura essa nova fase do programa é o professor de Direito Pedro Lenza. Olá, eu sou o professor Pedro Lenza. Eu sou mestre e doutor pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e digo que, acima de tudo, sou professor. Eu tenho essa grande felicidade, essa grande alegria de poder cumprir a minha missão de vida. E estou muito feliz hoje de estar novamente no programa Saber Direito. Depois de 10 anos, eu estou de volta para trazer grandes temas, grandes temáticas e perspectivas à luz da evolução da jurisprudência da Suprema Corte. E por isso tive a felicidade de escolher um tema extremamente importante, que é o tema do controle de constitucionalidade. Nós vamos falar nessas 5 aulas sobre o tema do controle e realmente eu diria que para aqueles que se preparam para concurso público, sem dúvida esse é o tema de maior incidência em qualquer concurso público. E por isso o grande desafio aí nessas 5 aulas para a gente desenvolver esse assunto. Nesse sentido, eu gostaria de, nesta aula, trazer o que eu vou chamar de uma teoria geral e, dentro desta perspectiva, analisar a distinção entre fenômenos que estão conectados ao controle e o controle propriamente dito. A minha ideia é analisar qual seria o impacto de uma nova Constituição no ordenamento jurídico. E, a partir deste momento de ruptura, analisar 4 fenômenos importantes, que são o fenômeno da recepção, repristinação, desconstitucionalização e recepção material de normas constitucionais. Eu vou repetir, nós vamos tratar basicamente, diante desta perspectiva, de 4 fenômenos: recepção, repristinação, desconstitucionalização e recepção material de normas constitucionais. Naturalmente que o foco desta análise, porque ligada ao tema do controle, será o Instituto da Recepção. E faremos essa distinção profunda entre recepção e controle de constitucionalidade. Pois bem, vejamos. Diante de manifestação do poder constituinte originário, no caso revolucionário, nós temos uma ruptura, um rompimento por completo do antigo ordenamento jurídico e do novo ordenamento jurídico. E, diante disso, tem que se perguntar o que irá acontecer com todas as espécies normativas que estavam em vigor no momento desta ruptura. Será que todas vão sumir do ordenamento ou elas poderão ser recebidas pelo novo ordenamento jurídico? É, de fato, este o grande tema. O tema da análise temporal e, no caso aqui, a análise em que medida esses atos normativos e como serão ou não recebidos pelo novo ordenamento jurídico. Então, eu já posso fazer um importante corte. Para se falar em controle de constitucionalidade, que é a temática da nossa semana, eu tenho que pensar em uma lei ou um ato normativo que foi publicado na vigência da atual Constituição. Esta é a regra maior. Você tem que pensar que uma lei ou um ato normativo foi publicado a partir da vigência da Constituição de 88 e perante a Constituição de 88. Sempre vamos pensar em objeto e parâmetro ou paradigma de confronto. O objeto é lei ou ato normativo que foi editado na vigência da Constituição de 88. E com isso eu falo em controle de
constitucionalidade. Muito bem. Agora, quando nós estamos diante de uma lei que foi editada antes da Constituição de 88 e no momento em que surge a nova Constituição, eu não falo em controle de constitucionalidade. Eu trato aqui de um outro fenômeno chamado de recepção, que não se confunde com o controle de constitucionalidade. E por que isso? Porque, como disse, para se falar em controle, eu tenho que observar o princípio da contemporaneidade. Isso significa uma lei que foi editada a partir de 88 perante o parâmetro ou paradigma de confronto à Constituição de 88 e tudo aquilo que tiver força de Constituição dentro de uma perspectiva de bloco de constitucionalidade. Muito bem. Basicamente, eu poderia já destacar duas grandes ações para o efeito de análise de um instituto e do outro instituto. Basicamente, eu poderia pensar no uso da arguição de descumprimento de preceito fundamental para discutir a recepção ou não de ato normativo e da ADI, em termos de controle concentrado, para se discutir a validade ou não de um ato normativo perante a Constituição de 88. Tanto é que temos interessantes exemplos de não recepção de ato normativo mediante a DPF. A própria lei de imprensa, ela foi mediante a DPF, o Supremo julgou e decidiu que ela foi revogada por não recepção. E aí eu pego este gancho para focar no Instituto da Recepção e distingui-lo do controle em si. Como diz, uma lei ou um ato normativo que for recepcionado será admitido no novo ordenamento. Agora, uma lei ou um ato normativo que não for recepcionado será revogado por não recepção. Eu queria enfatizar, lei ou ato normativo que não for recepcionado será revogado por não recepção. Não se trata de fenômeno de inconstitucionalidade superveniente. Trata-se do fenômeno da revogação por não recepção. E não podemos confundir. E com isso, eu passo já a elencar as premissas ou os pressupostos para se falar em recepção ou não de ato normativo. Existem 4 premissas ou 4 pressupostos que todos eles devem ser observados para se falar em controle. O primeiro, e bastante fácil de se perceber, é que a recepção ela está relacionada apenas a leis ou atos normativos que foram editados antes do novo ordenamento jurídico. Eu não estou falando em recepção de uma lei promulgada e publicada já na vigência da Constituição. Estou falando em recepção de lei ou de ato normativo que foi editado antes da nova Constituição. Este é um dado bastante importante. O segundo requisito, premissa ou pressuposto para se falar em recepção é que esta lei ou este ato normativo tem que estar em vigor. Eu não posso falar em recepção, neste fenômeno da recepção de lei ou ato normativo revogado. É um outro instituto. A lei ou o ato normativo deve estar em vigor para que possamos falar em recepção deste ato normativo. Terceiro pressuposto bastante interessante é a análise da compatibilidade material perante a nova Constituição. O que eu estou dizendo, o que eu estou querendo colocar aqui. Para que eu possa falar em recepção de uma lei ou de um ato normativo, esta lei ou este ato normativo tem que ter compatibilidade meramente material com a nova Constituição. É bastante importante que a gente foque. A compatibilidade aqui, ela é meramente material, pouco importando a compatibilidade formal. Meramente
material. E com isso, eu posso pensar em recepção, por exemplo, de uma lei que foi estabelecida como lei ordinária e que a Constituição de 88 lhe definiu a roupagem de lei complementar. Eu estou aqui me referindo a uma lei ordinária, por exemplo, que a nova Constituição ela definiu o status de lei complementar. Por exemplo, as normas gerais de direito tributário. O Constituinte de 88 definiu que essas normas gerais são veiculadas por lei complementar. E diversas dessas normas gerais foram introduzidas no Código Tributário como lei ordinária. O que se verificou? Que a lei ordinária foi recebida ou recepcionada como lei complementar, com o status de lei complementar. Por isso, se eventualmente se necessita alterar alguma disposição de caráter de norma geral do Código Tributário, eu preciso de um projeto de lei complementar. Muito embora tenha o Código Tributário surgido como uma lei ordinária. É que ele foi recebido ou recepcionado com o status de lei complementar. É também bastante interessante a possibilidade de uma determinada lei que era de competência, por exemplo, de um ente federativo da União, ser recebida agora, a partir de 88, com um novo status. Isso significa a matéria passar a ser de competência, por exemplo, dos Estados-membros. E, portanto, não há nenhum problema de vício formal, de inconstitucionalidade, porque no momento da recepção, a minha preocupação, a minha grande necessidade de observância é em relação ao aspecto material perante a nova Constituição. Então, veja, nós já temos 3 pressupostos ou premissas. A lei tem que ter sido editada antes de 88, estar em vigor e ter compatibilidade meramente material com o novo ordenamento jurídico. E eu insisto isso, compatibilidade meramente material, pouco importando a compatibilidade formal. Muito bem, e qual seria o 4º requisito ou pressuposto para falarmos em recepção? A lei, além de ter sido editada antes de 88, estar em vigor e ter compatibilidade material com o novo ordenamento, ela tem que ter compatibilidade, aí as duas, formal e material, em relação à Constituição que vigorava à época em que ela nasceu. Como assim, professor? Isso mesmo. A lei está sendo analisada perante a ruptura, mas para que ela seja recebida, ela tem que ter surgido, nascido, e no momento do nascimento dela, tem que encontrar compatibilidade, tanto de forma como de matéria, com a Constituição que vigorava à época em que ela foi editada. É como se fôssemos, no momento do surgimento da lei, tirar uma fotografia, paralisar o momento e naquele momento analisar, naquele momento do surgimento dela, a compatibilidade formal e material com o parâmetro ou paradigma de confronto que vigorava à época em que ela nasceu. Quer dizer, então, que estamos querendo propor que o juiz de hoje seja um juiz para analisar a constitucionalidade de uma lei perante a uma Constituição já revogada. Exatamente isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque a questão é bastante importante. Quando estou diante de análise de constitucionalidade, eu estou diante de análise de existência, validade e eficácia da norma, especialmente a análise de validade perante a Constituição que vigorava à época em que ela surgiu. Então, se eventualmente eu estou pensando numa lei para ser recebida hoje, que surgiu com um vício, este é um vício congênito, um vício de nascimento, de origem, um vício que não se corrige. O que eu quero dizer é que se a lei nasceu viciada, este vício congênito de origem, de nascimento, esta nulidade ab origine, ela não se convalida. E por isso não se pode falar jamais, como regra, não se pode falar
em constitucionalidade superveniente. Por que não se pode falar em constitucionalidade superveniente? Porque se a lei ou o ato normativo nasceu viciado, este é um vício de nascimento, congênito, que não se convalida. Isso tem que ficar muito claro. Veja, o entendimento é bastante fortalecido com a perspectiva de que não há prazo de prescrição ou decadência para se discutir a validade ou constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo. É possível que depois, como aconteceu com a lei de imprensa, de 20 anos de vigência, de aplicação daquela lei, a Suprema Corte do país declare que ela não foi recepcionada, depois de 20 anos. Não corre prescrição, não corre decadência. Porque há um interesse público muito maior aí por trás. Não é o direito subjetivo que se discute aqui. O que se discute é uma questão, uma análise em abstrato. O controle concentrado em abstrato é marcado por generalidade, por impessoalidade, por abstração. Eu não estou discutindo direito subjetivo. E por isso não corre prescrição, não corre decadência, e é lógico que se pense nesta possibilidade de verificar se no momento do surgimento daquela lei, ela nasceu em total harmonia com o ordenamento jurídico que vigorava à época. E assim, a gente pode identificar os 4 pressupostos para se falar no fenômeno da recepção. A lei tem que ter sido editada antes do momento da vigência da nova Constituição, da ruptura, tem que estar em vigor, tem que ter compatibilidade meramente material com o novo ordenamento jurídico e tem que ter compatibilidade, as duas, formal e material, com a Constituição que vigorava à época em que ela foi editada. Muito bom. Diante disso tudo, nós podemos estabelecer 2 regras importantes, quando se tem a ruptura de um novo ordenamento e o surgimento, ruptura de um antigo ordenamento e o surgimento de um novo ordenamento. Primeira regra é que não se pode falar no fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Não se pode. Por que não é inconstitucional? Porque para se falar em inconstitucionalidade de uma lei perante uma Constituição, eu tenho que pensar numa lei que foi editada a partir de 88 e perante a atual Constituição do ordenamento. Lembre, que nós falamos em princípio da contemporaneidade. Agora, se a lei foi editada antes de 88, ela não se torna inconstitucional em relação à nova Constituição. Ela é recepcionada ou não recepcionada. Recepcionada quando preenche os 4 pressupostos e não recepcionada se não preenche um deles apenas. E, nesse sentido, quando não for recepcionada, ela será revogada por não recepção. Então, a regra: não se admite a inconstitucionalidade superveniente. Agora, vamos à segunda regra. Também, uma lei que eventualmente nasceu viciada, não se corrige diante do advento de uma nova Constituição, mesmo que compatível com ela. E por que não se corrige? Porque no momento do surgimento eu tirei a fotografia, eu paralisei o momento e naquele momento ela nasceu com um vício congênito, de origem, de nascimento, e por isso não se convalida. E assim fechamos as 2 regras. Não se admite nem o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente, porque o fenômeno é da recepção, e não se admite o fenômeno da constitucionalidade superveniente. Porque a lei que nasceu viciada não tem como ser consertada. Basicamente isso. Agora veja, será que toda esta
problemática colocada, esta perspectiva, ela também se verifica pós-88? Eu estou pensando já na vigência do atual ordenamento, e estou pensando em uma lei que surgiu e tivemos mudanças ao longo do tempo. Poderíamos pensar o seguinte: uma lei é publicada depois de 88 e perante a Constituição de 88. Esta lei, no momento em que ela surge no mundo jurídico, eu tiro a fotografia, eu paro tudo, analiso, esta lei tem agora as duas, compatibilidade de forma e de matéria com a Constituição em vigor? Sim, então ela está perfeita, ela está no mundo jurídico. O que ocorre, eventualmente, se uma emenda à Constituição, uma emenda, alterar o parâmetro ou o paradigma de confronto? A lei nasceu perfeita. A emenda muda o parâmetro ou paradigma de confronto. Quando a emenda surge, o atual posicionamento do STF, apesar de haver certa divergência de doutrina aqui, o atual posicionamento do STF é no sentido de que a emenda revogou a lei. Muito embora aqui exista uma inegável diferença de hierarquia. A emenda, fruto do poder constituinte derivado reformador, desde que introduzida de modo perfeito, tem status de Constituição. E por isso a parte da doutrina critica esta definição por parte da Corte. Mas tem sido tranquilo. A emenda revoga a lei em sentido contrário. Então não se pode falar, de novo, numa inconstitucionalidade de uma lei que nasceu perfeita e diante de mudança do parâmetro por emenda, a lei se tornou inconstitucional. O que tem sido dito é que a emenda revoga a lei. Maravilha. Agora, o que a gente poderia pensar também? Imagine você uma lei que nasceu com um determinado vício. Imagine você uma lei que nasceu com um vício congênito. Pós-88, nasceu com algum tipo de vício. A pergunta que eu faço é: a emenda posterior, pode convalidar o vício desta lei que nasceu com algum tipo de vício? É possível, pós-88, constitucionalidade superveniente de lei que nasceu a partir de 88, já violando a Constituição? O entendimento aqui é o mesmo. Também, a lei que nasceu com um tipo de vício não se corrige. A gente insiste nisso. Trata-se aqui de vício congênito, vício de origem. A nulidade é ab origine. Poderia dizer que eu estou diante de um ato nulo. Eu não falo em anulabilidade. O direito brasileiro adota a teoria da nulidade. Isso significa que se reconhece a inconstitucionalidade, este provimento tem carga ou marca declaratória de um vício que já existe desde o nascimento. Por isso que normalmente os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade são efeitos ex tunc ou retroativos, porque simplesmente reconhecem o vício congênito de origem de nascimento da lei. A nulidade, insisto, é ab origine. Aqui estamos diante de um ato irrito, diz a doutrina, diz o próprio Supremo. Aliás, interessante pegarmos aqui um precedente importante da Corte, num voto bastante interessante do ministro Marco Aurélio, que eu cito como exemplo para este reconhecimento de vício congênito. Eu estou me referindo aqui ao recurso extraordinário 346084, RE 346084, que foi julgado no dia 9 de novembro de 2005. E ali se discutia a constitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718 de 98. Artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718 de 98, que ampliou a lei, a base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP. E no momento de ampliação por parte da lei da base de cálculo, no momento em que ela surgiu, havia uma previsão na Constituição que não dava esta abertura que a lei quis dar. Porque o artigo 195, inciso 1, a linha B na Constituição,
definia uma base de cálculo menor. Veja, a lei ampliou a base de cálculo violando a Constituição. E aí se discutiu, é possível que venha uma emenda e a emenda corrija o vício da lei para tentar salvar a lei? Foi o que ocorreu com a emenda 20 de 98, que ampliou a base de cálculo nos mesmos termos da lei. E não se conseguiu admitir que a emenda corrigisse o vício congênito. Essa expressão foi muito bem trabalhada e utilizada pelo ministro Marco Aurélio, que colocou desta forma: quando surgiu aquela lei, ela tira a fotografia, olha o parâmetro não dá aquela amplitude de base de cálculo ampliada, portanto a lei é inconstitucional, não tem como se corrigir o vício congênito, o vício que começou errado, não tem como corrigir isto. E assim eu tenho que concluir, tanto antes de 88 como depois de 88, as duas regras. Não se admite nem o fenômeno da constitucionalidade superveniente, nem o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Essas são duas regras extremamente importantes que temos que colocá-las e que vamos ter que reconhecer. Como toda regra, tem exceção. A gente entendeu a regra, nós entendemos a lógica do controle, a distinção com o fenômeno da recepção, mas eu tenho que já colocar as exceções a esta regra. Então vamos lá. Eu queria, então, trazer a primeira exceção à primeira regra. Vamos colocar assim: a primeira regra é proibição do fenômeno da constitucionalidade superveniente. Coloque assim. Sei que muita gente está anotando no seu caderno. Anote aí: proibição do fenômeno da constitucionalidade superveniente. E você vai lembrar, até pode explicar melhor. A lei que nasceu viciada não se corrige, o vício é congênito, é de origem, não tem como ser corrigido. Mas eu vou trazer aqui duas exceções ou nas quais se permitiu a constitucionalização de um vício congênito. Olha que interessante. O primeiro caso foi por meio de decisão judicial. E o segundo caso foi por meio de ato político do parlamento. Duas exceções. Então vamos à primeira situação. Julgamento do Supremo da ADI 2240 e da ADO 3682. Ação direta de inconstitucionalidade 2240 e ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 3682. O que aconteceu aqui? O Supremo recebeu a ADI 2240 depois de 6 anos de existência do município Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. O município Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, surgiu por um processo de desmembramento do município de Barreiras. Isso significa, o município de Barreiras passou por um processo de desmembramento para formar o município de Luiz Eduardo Magalhães. Havia até um projeto de se pensar na divisão da Bahia, um novo estado, cuja capital seria Luiz Eduardo, e surgiu essa situação. Muito bom. Depois de 6 anos de existência desta realidade, da existência do município, com prefeito, vereador, com tudo que se pode imaginar, com toda a autonomia federativa que o município tem, foi proposta a ADI 2240. Qual foi a tese discutida na ADI 2240? Foi, basicamente, de vício formal. Na verdade, aqui é o chamado vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Vamos pegar aqui a Constituição e vamos ler o artigo 18, parágrafo 4º. Diz que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após
divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Olha que interessante. Como é que se cria, então, um novo município? Por lei estadual, cria-se um novo município. Só que esta lei estadual, para criar o município, tem que observar 3 pressupostos objetivos, que são a existência de uma lei complementar federal definindo o procedimento, o estudo de viabilidade técnico, é como se fosse um IARIMA na área ambiental, e o plebiscito, a vontade popular das populações envolvidas. O que acontece é que, à época, não havia esta lei complementar federal, assim como não existe até hoje. Não havia. Esta lei complementar federal não existia. E por este simples ponto, a lei estadual, quando criou o município, nasceu violando flagrantemente o dispositivo do 18, parágrafo 4º. Porque a Constituição é clara. 3 pressupostos: existência de lei complementar federal, estudo de viabilidade e plebiscito. Discutiu-se, inclusive, os outros 2 requisitos, quem foi ouvido nesse plebiscito, e se reconheceu a inconstitucionalidade da lei estadual que criou Luiz Eduardo Magalhães. Muito bem, só que diante desta situação, diante da realidade de existência de um município com toda a sua burocracia há mais de 6 anos, o ministro Gilmar Mendes propôs uma tese bastante interessante de aplicação do artigo 27 da Lei 9868 de 99. A Lei 9868 de 99 é a lei que disciplina a ação de controle de constitucionalidade e diz que, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de um excepcional interesse social, é possível que a Corte module os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Olha que interessante. Declara-se a nulidade do ato, mas se produz efeito não o normal ex tunc da declaração, mas efeito ex nunc ou pro futuro, definindo então uma possibilidade de modulação dos efeitos da decisão. Olha que interessante. Muito bem, foi feito isso. Houve o reconhecimento pelo quórum normativo de 2/3 dos ministros da situação de excepcionalidade. Portanto, tiveram que 8 ministros reconhecer essa situação e deram efeito pro futuro aos efeitos da nulificação a partir de 24 meses do julgamento. Então, é como se declarasse inconstitucional hoje e os efeitos iriam valer desta declaração a partir de 24 meses. É como se fosse me permitam a expressão, uma bomba relógio em que ela iria explodir dali a 24 meses. Qual foi a lógica da Corte? Ao julgar esta ADI 2240, julgou, como disse, a ADO 3682. E se reconheceu no julgamento da ADO 3682 que havia uma omissão normativa. Aliás, o dispositivo da Constituição é claro. Ele diz que deverá haver uma lei complementar federal definindo o procedimento. Só que, diante desta omissão, desta inefetividade da disposição do 18, parágrafo 4º, a Corte julgou procedente a ADO e fixou um prazo de 18 meses para que o Parlamento normatizasse, saísse da inércia e legislasse, e fizesse a lei complementar federal definindo o procedimento. Olha a lógica, bastante interessante, achei genial a ideia. Você diz que os efeitos serão dali a 24 meses, define um prazo de 18 meses para que o parlamento legisle, e aí faltam 6 meses para que, então, neste período, já com a lei em vigor, se corrija e se refaça tudo aquilo que ensejou a nulidade do ato normativo. É como se estivéssemos diante de uma possibilidade de
constitucionalidade superveniente por decisão judicial da Corte. Este foi o primeiro exemplo em que se verificou. De lá para cá não se tem outro exemplo nesse sentido, em que a Corte estaria, diante das circunstâncias específicas, corrigindo a situação que levou à inegável inconstitucionalidade, flagrante. A situação aqui é de uma inconstitucionalidade muito clara e evidente. A Corte usa essas situações. Existem situações em que a Corte reconhece que a inconstitucionalidade ela é flagrante, não há como negar. E aí, diante disso, desta realidade, se procurou, em razão da situação concreta, um instrumento de correção do vício congênito. O que aconteceu? Qual é o final da história? O final da história é interessante. O prazo de 18 meses correu. Aliás, o próprio parlamento encaminhou um requerimento para a Corte perguntando se a decisão da ADO, que fixou o prazo de 18 meses, era um provimento mandamental ou se era apenas um pedido. E, diante deste requerimento, o ministro Gilmar Mendes entendeu nessa votação que se tratava ali de não uma ordem, um provimento mandamental, mas de um pedido, de um apelo ao parlamento para legislar, para sair da inércia, sob pena de se violar a separação de poderes. E o parlamento, então, como não se tratava de provimento mandamental, de ordem, não legislou. E o tempo correu. E a bomba relógio ia explodir. Só que antes de explodir a bomba relógio, vem a segunda exceção. A exceção à regra, que foi a promulgação da emenda constitucional número 57 de 2008. Esta emenda constitucional 57 de 2008 introduziu o artigo 96 ao ADCT, que diz o seguinte: ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido editada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época da sua criação. Ou seja, nós estamos diante aqui de uma situação clara e inegável de constitucionalidade superveniente por ato político do parlamento. Poderíamos discutir esta emenda 57, tenho dúvidas da sua constitucionalidade, porque ela acaba convalidando uma situação que violou frontalmente o dispositivo no artigo 18, parágrafo 4º. Mas esta é uma situação em que se tem este exemplo, que, sob o meu ponto de vista, é um exemplo que afronta a Constituição, mas é o exemplo que está no mundo jurídico, de possibilidade de constitucionalidade superveniente por ato político do parlamento, que foi a emenda constitucional que introduziu o artigo 96 ao ADCT. Tudo bem? Bom, então a primeira regra está colocada. Agora, vamos à segunda regra e às exceções à segunda regra. Qual era a segunda regra? Não se admite o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Não se admite o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Isso significa o quê? Que se a lei nasceu perfeita, ela não se torna inconstitucional. Nas duas situações. Se ela nasceu perfeita e não é recebida antes de 88, ela é revogada por não recepção. E se ela nasceu perfeita e vem uma emenda, a emenda revoga
a lei que nasceu perfeita. Então, este fenômeno de inconstitucionalidade superveniente, pelo menos esse é o atual entendimento da Corte, mesmo no caso de emenda, especialmente no caso de recepção, ele não se verifica. A lei nasceu perfeita, é recebida ou revogada, a lei nasceu perfeita após 88, a emenda revoga ou, mudando o parâmetro, mantém a validade dela ou não. Nessa situação, tem sido observadas duas situações em que eu posso sim admitir o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. Isso significa a lei nasceu perfeita e aí se verifica esta possibilidade, inclusive, de controle de constitucionalidade para se discutir a inconstitucionalidade superveniente da lei ou do ato normativo. A primeira situação em que se permite isso é a chamada, mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? Você tem a lei que nasceu perfeita e encontrava fundamento de validade na norma extraída da Constituição. É possível que o sentido interpretativo da Constituição, em razão de evolução, de diversos fatores, em razão do passar do tempo, o sentido interpretativo, ele se altere. E se isto ocorrer, a nova interpretação, a nova norma que se extrai, ela vai, eventualmente, gerar um conflito com a lei. E, nessa situação de mutação constitucional, eu posso, sim, reconhecer a inconstitucionalidade superveniente. A gente poderia já destacar que a mutação constitucional, ela é fruto do poder constituinte difuso. Trata-se aqui de um processo informal de mudança. É diferente e distinta da reforma constitucional. A reforma se implementa por emenda física, palpável, sensível, perceptível. Eu visualizo a emenda, enquanto que a mutação decorre de um processo informal de mudança. Vamos aqui pegar no nosso trabalho uma perspectiva bastante interessante do ministro professor Barroso aqui escrevendo. Além do poder constituinte originário e do poder de reforma constitucional, existe uma terceira modalidade de poder constituinte, o que se exerce em caráter permanente por mecanismos informais não expressamente previstos na Constituição, mas indubitavelmente por ela admitidos, como são o da interpretação de suas normas e o desenvolvimento dos costumes constitucionais. Olha que interessante. Essa terceira via já foi denominada por célebre publicista francês de poder constituinte difuso, cuja titularidade remanesce no povo, mas que acaba sendo exercido por via representativa pelos órgãos do poder constituído, em sintonia com as demandas e sentimentos sociais, assim como em casos de necessidade de afirmação de certos direitos fundamentais. Então, olha que interessante, você tem, vamos pensar aqui, vou pegar um exemplo que eu selecionei. Imagine uma lei que proíba a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Esta lei, no momento do surgimento dela, encontrava fundamento de validade na Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, que fala em união estável entre o homem e a mulher. Depois de diversos debates na Corte, de ampla produção de estudos, audiências públicas, a Corte entende que a literalidade do 226, parágrafo 3º, tem que ser vista e lida à luz do artigo 1º, inciso 3, que trata da dignidade da pessoa humana, e do artigo 1º, inciso 4º, 3º, inciso 4º da Constituição, que proíbe qualquer tratamento em razão de tratamento desigual, em razão de origem, raça, sexo, cor,
idade, qualquer tipo de discriminação está vedada pela Constituição. E diante desta releitura do dispositivo, que não mudou, o 226, parágrafo 3º, não mudou por emenda, não há uma reforma formal constitucional, não há uma emenda que altere. A lei que eventualmente encontrava fundamento de validade naquele dispositivo se torna inconstitucional. Eu estou diante, sem dúvida aqui, de um fenômeno de inconstitucionalidade superveniente em razão de mutação constitucional. Olha que interessante. Bom, agora falta trazer o outro exemplo, que seria um exemplo bastante interessante, num voto muito bem fundamentado do ministro Dias Toffoli envolvendo a questão do amianto. E que nós vamos chamar assim a segunda exceção. É possível inconstitucionalidade superveniente no caso de mudança do substrato fático da norma. No caso de mudança do substrato fático da norma. Eu estou aqui me referindo ao caso do amianto. Olha que interessante. Vou pegar aqui as informações interessantes no julgamento da ADI 3937. O que se discutia ali no julgamento da ADI 3937 era a lei federal que tratava sobre a questão do amianto, a 9.055 de 95, que admitia o uso controlado do amianto. Admitia uma modalidade de amianto. Isto quando foi proposta, quando surgiu esta lei, a 9.055 de 95. Foi proposta a ação, a de 3937, e depois de 22 anos, o Supremo julgou a questão. Conforme decidiu o ministro Dias Toffoli, na época, quando surgiu a lei, havia a possibilidade do uso controlado da substância. O que se observou nesses 22 anos foi, contudo, um consenso da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura. Além disso, disse Sua Excelência, existem hoje outros materiais alternativos para a substituição do amianto, como é o caso do PVA. E, em razão disso, da mudança no substrato fático da norma, se tem um processo de inconstitucionalidade superveniente. Perceba, a Constituição não alterou proteção à saúde, 196, proteção ambiental, nada disso mudou. O que se tem, não houve uma mudança no parâmetro, o que continua o mesmo. O que se tem é uma mudança no substrato fático da norma, que a partir desta situação levou a um processo de inconstitucionalidade superveniente. E assim, um exemplo aqui de exceção à regra geral. Bom, nós fizemos a análise do Instituto da Recepção, trouxemos as suas regras e as exceções. E eu vou falar rapidamente agora dos outros 3 institutos, simplesmente pontuá-los, porque o foco, como dissemos, é em relação ao Instituto da Recepção. E vamos então a essa situação. Primeiro, o segundo instituto importante é o da repristinação. O que significa repristinação? Aqui eu vou trazer a disposição prevista no artigo 2º, parágrafo 3º da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diz lá, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então vamos imaginar, lei 1 é revogada pela lei 2, lei 2 é revogada pela lei 3. A revogação da lei 2 pela lei 3 que revogou a lei 1 faz com que a lei 1 ressuscite? Resposta não. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Muito bem, isso se chama repristinação. O que isso tem a ver com o controle? O controle, ele não se confunde com o Instituto da Repristinação, mas com o Instituto do Efeito Repristinatório. Isso é muito importante. E aí vamos fazer a distinção. Vamos ver.
Lei 1 é revogada pela Lei 2. Lei 2 é declarada inconstitucional. O que acontece com a Lei 1? Isto é chamado de efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade. Por que isto não é repristinação? E aí a distinção para trazermos a matéria ao controle. Porque, veja, se a Lei 2 é inconstitucional, a Lei 2 é um ato nulo. Se a Lei 2 é um ato nulo, existe, mas não tem validade nem eficácia, portanto a Lei 2 nunca revogou a Lei 1. Se a Lei 1 nunca foi revogada, não se tem como falar em repristinação, porque não houve revogação da Lei 1. A Lei 2, se é um ato nulo, nunca revogou a Lei 1, portanto não é repristinação. Agora, a nulificação da Lei 2, a declaração de inconstitucionalidade faz com que se reconheça a vigência da Lei 1. Este fenômeno chama-se efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade. Muito bem. Colocado isso, vamos agora falar do terceiro fenômeno, rapidamente só para citar, que é o da desconstitucionalização. Veja, o que seria desconstitucionalização? Uma lei, uma norma da Constituição, ser recepcionada com o status de lei infraconstitucional. Isto é possível? Veja, normalmente, uma norma da Constituição anterior é revogada diante do advento da nova Constituição. A Constituição de 88 revogou a Constituição anterior. A recepção com o status de lei não é automática, mas é possível. Então vejam, essa situação, ela é possível desde que exista uma expressa previsão na nova Constituição. Então seria uma modalidade de recepção com o status de lei infraconstitucional, mas isto precisa de pedido expresso ou explícito. Nós não temos exemplo na Constituição de 88. Existe exemplo, por exemplo, na Constituição do Estado de São Paulo, mas na Constituição de 88 não há este exemplo. Agora, o último fenômeno da recepção material de normas constitucionais. O que seria isso? Seria uma norma da Constituição anterior sendo recebida com o status de norma constitucional no novo ordenamento. É uma recepção qualificada, no caso. É uma norma da Constituição que é recebida com o status de norma constitucional. Isto é normal, é automático? Não. O que é automático é revogação da antiga pela nova. Agora, é possível se houver pedido expresso. Vamos lá. Nós temos um exemplo no artigo 34 do ADCT da atual Constituição, que diz o seguinte: o Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição, mantido até então, nesses 5 primeiros meses, o sistema tributário da Constituição anterior. Então, nós temos um exemplo extremamente interessante de recepção material de norma constitucional por um período de 5 meses, a partir da nova Constituição. O que é interessante a gente anotar é que este fenômeno da recepção material de normas constitucionais não é automático, tem que ter pedido expresso. E quando se dá este fenômeno, ele é sempre por prazo certo e em caráter precário. O mais interessante é que, neste período de 5 meses, o parâmetro de constitucionalidade era uma norma da Constituição anterior, que foi recepcionada com o status de Constituição. Claro que pelo prazo certo, precário, e neste período. Tecnicamente seria possível, então, uma lei ser confrontada perante este parâmetro, que era o que vigorava naquele momento. Tudo bem? Bom, meus amigos, eu acho que com isso nós temos uma visão panorâmica do assunto, trouxemos os 4 fenômenos, focado, claro,
na recepção, falamos ao final sobre desconstitucionalização, repristinação e recepção material. Mas o foco maior desta aula foi o Instituto da Recepção versus o controle de constitucionalidade. Eu queria, então, agradecer a atenção de todos vocês e convidá-los para o nosso próximo encontro. Muito obrigado, um grande abraço do professor Pedro Lenza. Ficou com dúvidas? Agora você pode gravar sua pergunta e mandar para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. Mande a sua questão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o nosso WhatsApp 992606116. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.